Olá, gente. Professor Reinaldo Costa, questionamentos em debate. Acompanhe nosso canal no YouTube, certo? Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Gente, hoje nós vamos falar sobre as revoluções industriais, as 4 revoluções industriais. Vocês sabiam que a primeira revolução industrial aconteceu no século XVIII? Então, século XVIII, em que continente, em que país, como assim? Tá, no século XVIII aconteceu na Inglaterra, a primeira revolução industrial. E a principal característica dessa primeira revolução industrial foi a máquina de tear, ou seja, a indústria têxtil. A indústria têxtil, naquele momento, era importante para a Inglaterra, a produção de tecido. Então, as primeiras máquinas que aumentou substancialmente a produção em larga escala na Inglaterra foi a indústria têxtil. Mas não se limitou só nisso também. As máquinas a vapor também foram criadas nesse período, que serve para somar e caracterizar esse primeiro momento da Revolução Industrial. A máquina a vapor ela foi usada substancialmente nos transportes, nos trens, movido a vapor, e nos navios. E o motor dessa primeira Revolução Industrial, vamos dizer assim, o combustível dessa primeira Revolução Industrial foi o carvão mineral. Beleza? Segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial aconteceu no século XIX, logo no século seguinte. Certo? E ela foi marcada por 2 pontos importantes. Primeiro, a introdução, aí, o uso do petróleo, que nós usamos até hoje como principal fonte de energia dos tempos atuais ainda. E nós temos também a introdução da eletricidade. Olha que importante. Século XIX, segunda Revolução Industrial, nós temos aí o petróleo e a eletricidade. Nós temos também uma mudança substancial no modelo de produção, na organização das fábricas. Entra aí, no caso, o Fordismo e o Taylorismo, que são outros conceitos que eu vou fazer uma apanhada aqui rapidamente. O que é o Taylorismo e o Fordismo? É a organização da produção, criada por Henry Ford, onde visava prioritariamente a especialização do trabalhador. O trabalhador não ia ser mais, ele ia ser um especialista, né? Um exemplo, colocava um produto numa esteira e o trabalhador ele tinha que acompanhar a velocidade daquela esteira, ou seja, ele ia fazer uma função específica, né? Ele não ia ter a noção do todo, só da parte dele. É o que nós chamamos de Fordismo. Até hoje, em algumas fábricas, se usa isso. O Taylorismo é diminuir o tempo de produção, né? Você especializa o trabalhador e em seguida diminui o tempo de produção por causa da máquina, né? Do uso, incremento da esteira, né? E o trabalhador vai ficar trabalhando não no tempo dele, no tempo da máquina. Beleza? Então, isso aí nós temos a segunda Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial, que nós chamamos de 3.0, ela foi desenvolvida no século XX. Século XX, eu costumo dizer que no pós-guerra. O que marcou essa terceira Revolução Industrial? As novas tecnologias, por exemplo, tecnologia. Esse momento também, um adendo aí, tá, gente? Esse momento também ficou conhecido como Revolução Técnico-Científica Informacional. Por quê? Porque o que marcou essa terceira Revolução Industrial no pós-guerra, no século XX, foi o desenvolvimento em massa da eletrônica, da robótica, da genética, da informática e das telecomunicações. Beleza? Vamos para a nossa quarta Revolução Industrial. A nossa quarta Revolução Industrial ela está em curso. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo para exemplificar isso aí. A questão da inteligência artificial, dos robôs, da automação. A automação é a substituição de trabalhadores trabalhadores, mão de obra rotineira, né? Trabalhos repetitivos por máquinas inteligentes. Aí entra a questão da IA, inteligência artificial. Certo? Também se desenvolve novas competências dos trabalhadores. Lembra que eu falei aqui que na segunda Revolução Industrial, com a introdução do Fordismo, o trabalhador especialista, né, aquele trabalhador que só faz uma função na fábrica, esse tipo de trabalhador está em desuso hoje. Foi muito importante na segunda, mas que nos dias atuais requer um novo perfil de trabalhador. As indústrias não buscam mais isso aí. Buscam, nos dias de hoje, um trabalhador com outro perfil, com novas competências, vamos dizer assim. Certo? Que tipo de competência? Um trabalhador que mudou até o nome, não é mais nem trabalhador,
o colaborador, né? Usa muito esse termo hoje, colaboradores mais dinâmicos, mais criativos, capazes de resolver problemas, capazes de trabalhar em grupo, tomar decisões em conjunto. Então, olha como mudou, certo? Novas competências. Então, de modo geral, as revoluções industriais, se vocês perceberem bem na nosso conteúdo de hoje, é uma espécie de evolução das máquinas, no modo produtivo, da forma de produzir, que reflete aonde? Nos trabalhadores e no comportamento da sociedade. Beleza? Então, gente, por hoje é o que temos. Tá? Agradeço e espero que eu tenha sido claro e objetivo falando sobre essas revoluções industriais. Até o nosso próximo conteúdo.